Quem era Elias, o homem comum? Um profeta com poderes extraordinários? Ou alguém escolhido para restaurar a fé em tempos de escuridão? A jornada de Elias não foi apenas marcada por milagres. Ela revelou o conflito entre o verdadeiro Deus de Israel e os falsos deuses de uma nação em crise. Nesta história, você descobrirá o segredo do profeta que desafiou reis, ressuscitou os mortos e no final foi levado aos céus sem conhecer a morte. Venha conhecer o poder e a fraqueza de um dos maiores profetas da Bíblia, Elias, o Tesbita. Ao norte em Israel, o povo escolhido de Deus estava em decadência espiritual. O rei Acabe havia subido ao trono, mas com ele veio um período de idolatria sem precedentes. Sob a influência de sua esposa, a rainha fenícia Isabel, o culto a Baal, o deus cananeu da chuva e da fertilidade, se espalhou como uma praga por toda a nação. Altares a Deus foram destruídos e os profetas de Ra, o Deus de Israel, perseguidos. A identidade espiritual do povo estava em ruínas. E então surgiu Elias. De origem humilde, vindo da região de Gileade, ele apareceu sem aviso no palácio de Acabe, com uma mensagem de julgamento. Não haverá orvalho nem chuva, a não ser pela minha palavra. Um ataque direto à crença no poder de Baal sobre as chuvas. Elias não era apenas um profeta de palavras, mas de ação. Este decreto de seca não foi apenas um milagre. Foi um sinal do embate entre Deus e os falsos deuses que dominavam Israel. A seca começou, e enquanto o reino sofria sob a ira de Deus, Elias foi levado por ordem divina ao riacho de Querite, onde o Senhor lhe providenciou um esconderijo. A água do riacho saciava sua sede, e corvos, pássaros considerados impuros pela lei de Moisés, traziam-lhe alimento todos os dias. Este milagre era um lembrete de que Deus pode usar até o que é impuro para realizar sua vontade. Elias vivia da provisão de Deus no meio de uma terra castigada pela fome, mas até o riacho secou. A seca, que era um reflexo do juízo de Deus, alcançou até mesmo o profeta. Era a hora de Elias partir, mas para onde? Deus o envia para uma terra estrangeira, para uma viúva em Sarepta, uma cidade fenícia, terra da própria rainha Jezabel. Novamente o plano de Deus desafia expectativas, ao enviar seu profeta para fora das fronteiras de Israel, demonstrando que o poder de Deus não tem limites. Elias chega a Sarepta em meio à fome generalizada. Encontra uma viúva desesperada, reunindo lenha para fazer uma última refeição com seu filho antes de morrerem de fome. O que era essa mulher? Estrangeira, sem recursos, perdida em uma terra pagã. E o que Elias pede a ela? Primeiro, faça-me um pequeno bolo de pão. Era um pedido ousado, mas carregado de fé. Deus, através de Elias, promete que o pote de farinha e a jarra de óleo da viúva não se esgotariam enquanto a seca durasse. E assim foi. Dia após dia, a provisão milagrosa sustentou a casa. Este milagre não era apenas sobre comida. Era sobre confiar nas promessas de Deus em tempos de desespero, e sobre como Ele age até mesmo em terras estrangeiras e pagãs, mostrando sua soberania sobre todas as nações. Mas o sofrimento daquela casa estava longe de acabar. O filho da viúva adoece e morre. A mulher, em sua angústia, questiona Elias: "Você veio me lembrar dos meus pecados e causar a morte do meu filho?" A morte naquela cultura era vista como um sinal de julgamento divino, e ela sentia o peso de suas falhas. Elias, movido pela compaixão e pela fé, toma o menino nos braços e sobe ao quarto onde orou fervorosamente ao Senhor. Elias se deita sobre o corpo inerte 3 vezes, clamando pela vida do garoto. E então, um milagre extraordinário acontece. O menino volta à vida. Este foi o primeiro registro bíblico de uma ressurreição. Elias, através da intercessão, revelou que Deus tem poder sobre a vida e a morte. A fé da viúva se transforma e ela reconhece que Elias é verdadeiramente um homem de Deus. Após anos de seca e silêncio, o Senhor ordena a Elias que volte a Acabe e enfrente os profetas de Baal. No Monte Carmelo, Elias desafia o povo a decidir. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. O desafio era claro: 2 altares seriam preparados, e o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro. O povo aguardava, dividido entre o verdadeiro Deus e o Deus da fertilidade. Os profetas de Baal clamaram por horas, dançando e se cortando, mas o silêncio era ensurdecedor. Baal não respondeu. Elias então orou com simplicidade e confiança: "Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu és Deus." De repente, fogo desceu do céu, consumindo não apenas o sacrifício, mas a lenha, as pedras e até a água ao redor do altar. O povo caiu de joelhos declarando: "O Senhor é Deus."
Aquela era uma vitória decisiva de Deus sobre Baal. O poder do verdadeiro Deus foi revelado, e os falsos profetas foram executados. A seca terminou logo depois, quando uma pequena nuvem, como a mão de um homem, surgiu no horizonte, trazendo a tão esperada chuva. Mas mesmo após essa vitória gloriosa, Elias foi tomado pelo medo e desânimo. Jezabel jurou vingança, e Elias fugiu para o deserto, pedindo a Deus que tirasse sua vida. O profeta estava esgotado, física e emocionalmente. Deus, contudo, não o abandonou. Um anjo o alimentou, e Elias foi fortalecido para caminhar até o Monte Horebe, o mesmo monte onde Deus havia falado com Moisés. Lá no Horebe, Elias esperava por uma manifestação divina. Mas Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava numa brisa suave, numa voz calma e tranquila. Deus revelou a Elias que o poder dele nem sempre se manifesta de maneira grandiosa. Às vezes, ele fala no silêncio. Ali, Elias foi renovado e recebeu nova missão: ungir reis e preparar o caminho para seu sucessor, Eliseu. Elias cumpriu sua missão, e no final de sua jornada, ele e Eliseu caminharam juntos até o Jordão. De repente, uma carruagem de fogo desceu, separando os dois. Elias foi levado ao céu em um redemoinho, sem experimentar a morte. Seu legado continuaria em Eliseu, e sua vida seria lembrada para sempre como um testemunho do poder e da presença de Deus em tempos de crise. Elias foi um homem extraordinário, mas também humano. Ele enfrentou reis, desafiou falsos deuses e demonstrou o poder de Deus de maneira inigualável. Mas ele também sofreu de medo, solidão e exaustão. A história de Elias nos lembra que Deus age tanto nos milagres grandiosos quanto nas vozes suaves, e que mesmo nas trevas, sua luz sempre brilha. Se você gostou dessa incrível história sobre o profeta Elias, não se esqueça de curtir e compartilhar. E se inscreva no canal para mais histórias bíblicas repletas de mistérios e lições poderosas. Até a próxima!